E aí, hoje é minha vez de receber um convidado aqui no canal da Igreja em Vitória da Conquista. Lucas Góes, tira a sandália do pé que o lugar é santo. Amém! Tô aqui tirando a minha sandália, Sam, que o lugar é santo e que o dia e a oportunidade é de comunhão. Que coisa boa tá aqui com os irmãos de Vitória da Conquista e com quem tá aqui assistindo o canal. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer enorme, viu? Então, irmãos, nós estamos aqui nesse novo quadro da Igreja de Vitória da Conquista, que é para ter justamente um papo assim descontraído, com uma pessoa gente boa, como o Lucas Góes, um convidado assim maravilhoso que nos ajudou muito. O tema de hoje é Eu Não Estou Só. Então a gente vai discorrer de uma forma tranquila. Eu gostaria também de pedir para você que tire a sandália do pé também e se sinta à vontade junto comigo, com o Lucas Góes. Inclusive, eu já tirei minha sandália aqui, ó. Daquela marca que todo mundo conhece, não precisa falar. Também. Né? Então, à vontade. Então, Lucas, já vou começar problematizando, né? Eita. Já sim. vou soltar a bomba no seu colo. Como o tema é Não Estou Só, eu vou falar um problema que é um sentimento que nós jovens temos. Não que você não seja jovem, você é um jovem, mas é um jovem pai já, então já é um jovem mais cheio de responsabilidades. A gente sabe que a gente não está só, a gente sabe que o Senhor deixou várias promessas para nós, prometeu um consolador, né, que não nos desampararia, e nós temos vários versículos que mostram isso, inclusive nós podemos falar sobre eles. Só que existe um porém. Nós ainda, às vezes, temos um sentimento de solidão. Por que será que nós temos esse sentimento de solidão? O que a gente sente assim? O que você acha? E também acho que o tema não poderia, Sam, ser mais oportuno nesse momento, né? Eu acho que nós, seres humanos, nós temos essa tendência, assim, a... Engraçado, né? Mesmo estar só, sentir-se solitário é um sentimento inerente da experiência da vida humana, certo? É natural que algumas vezes a gente realmente se sinta um pouco abandonado, mesmo você estando no meio de muitas pessoas. Isso é muito interessante. Você pode estar interagindo, você está batendo papo ali, mas você se sente só. Muitas vezes a gente se sente só na situação. E agora que a gente está experimentando esse isolamento, esse distanciamento, a pessoa fala social, né? Mas eu acho que é físico, né? Porque social é só se a gente quiser. Então, agora que a gente está experimentando nesse período de pandemia, essa quarentena, esse sentimento pode realmente aflorar. Porque é comum da natureza humana, e principalmente eu digo assim, nós como jovens, na nossa juventude, a gente passa por isso muitas vezes. Como nós estamos muitas vezes em conflito e a gente não encontra alguém, muitas vezes uma pessoa que pode acolher essas lutas interiores, então nossa tendência é se isolar dentro da nossa mente ou no nosso quarto mesmo, para que a gente viva aquilo ali, né? Mas eu acho que a gente tem que começar, Sam, essa conversa, como você bem colocou, lembrando dessa realidade maravilhosa. O Espírito está dentro de nós, nós somos sim um povo diferente, nós não estamos só. Essa é uma das grandes heranças que o Senhor ele colocou para mim e para você, para todos nós como filhos de Deus. Ele deu o Espírito, colocou dentro de nós, para que esse sentimento que é comum, que é natural da natureza humana, ele não se prolongue, não, pelo contrário, ele na verdade possa ser saciado. E também eu acho que esse sentimento de solidão tem muito a ver com o grande vazio que há em nosso interior, né? A gente busca muitas coisas e isso nos isola de tudo. Então, mas a realidade é essa, Sam, como você bem começou. E como você, amado ouvinte, está aí, a gente quer trazer esse sentimento para você. O Espírito está dentro de nós querendo resolver essa questão. Deus, inclusive, Sam,
Ele, desde a eternidade passada, nós temos visto nos últimos dias que Deus, ele não estava só. Ele estava ali com a Trindade, tinha um prazer nessa experiência. E ele também não deseja que nós estejamos sós, que nós tenhamos comunhão. Então, nesses tempos, né, de quarentena, eu acho que a gente precisa sentir muito isso, né? Será que a minha vida cristã, será que esse meu período, será que esse aspecto da minha vida cristã, essa questão, eu estou me sentindo muito só? Porque a resolução para isso, Sam, para a gente ter essa percepção que a gente precisa, que a gente pode buscar o Senhor, tá direcionado, tá relacionado, na verdade, a nós termos comunhão íntima com Deus. Amém. Certo? Então, eu quero trazer esse primeiro tópico que eu acho de uma forma maravilhosa. Na nossa vida cristã, sim, o Senhor, ele precisa que nós tenhamos uma comunhão individual. E eu vou dizer mais, Sam. Interessante que Deus muitas vezes vai nos colocar meio que isolados, vai permitir que você não tenha apoio do seu amigo, não tenha apoio daquela situação, para que você aprenda. Sim, é verdade. Eu tive muito esse sentimento, né? A voltar ao Senhor, a buscar o Senhor. Fala, Senhor, quem mais tenho eu no céu? Não há quem me compraz na terra. E você vê que o sentimento é tão que durante a semana, né, para preparar para ter essa conversa com você, eu não sei quais foram os sentimentos que você teve, mas o sentimento que eu tive também foi isso, assim. Nesse momento de quarentena, eu acho que o Senhor está querendo nos ensinar justamente isso. É como é que você vai aprender a ter uma comunhão íntima com o Senhor. Uma intimidade que geralmente a gente não tem, né? Eu, na minha experiência, vou me expor um pouco aqui. Desculpa aí quem está assistindo. Não publique, brincadeira. Eu me senti assim, muitas vezes... numa tendência de somente ter comunhão com o Senhor com o objetivo de uma reunião, né, de pregar o evangelho para alguém, falar uma palavra com alguém, mas e a minha intimidade? E eu e o Senhor, né? E aquela relação ali, tete a tete, aquele aconchego. A gente precisa ter a intimidade. Sim. Então, amém. Nesse sentido... Eu pude ganhar muito, né, quando os irmãos falam ali de João 14, né, porque o Senhor promete um consolador, e essa palavra consolador é muito, muito interessante, porque quando você ouve essa palavra, você se sente acolhido, né? Nossa, é uma pessoa que me consola, é uma pessoa que me dá um abraço. Então ali, inclusive recomendo para quem está assistindo, quiser ler João 14, pode ler tudo, que você vai achar maravilhoso. É Jesus ali falando para os discípulos, né? Justamente sobre isso, que o Senhor não vai deixar a gente só. E essa foi um pouco da minha experiência, né? Assim, só complementando essa Amém. Falando. Não, tranquilo. E eu acho interessante você falar isso, Sam, porque é isso mesmo. O nosso sentimento é esse. Antes do Covid, antes da situação que nós estamos vivendo, havia um sentimento e um discurso, uma desculpa geral. Eu não tenho tempo. E você quer tempo? Então você toma tempo para você. Receba o tempo. Então, hoje não é desculpa. Realmente, nosso sentimento, eu também tive esse mesmo sentimento. Eu falei, Senhor, nós não estamos só. E esse é um momento em que afloraram muitos medos e muitas ansiedades no ser humano de uma forma geral, porque tudo aquilo que a gente considerava muito certo, sim, agora não é mais. Então, verdade, o sentimento de solidão, e agora quem vai poder me ajudar? Mais do que nunca, assim, a gente precisa voltar ao Senhor e aprender a desenvolver esse relacionamento. Eu diria pra você, a gente tem que sair agora de ser um crente Nutella para ser um crente raiz. Verdade. Agora a gente vai ser o crente raiz. E o crente raiz é aquele que tem a experiência das raízes com o Senhor, da comunhão com Deus, daquele que conhece o Senhor, né? Esse relacionamento, essa intimidade faz com que você nunca, Samuel, se sinta só. E eu acho que um dos grandes benefícios, assim, de você ter um relacionamento de intimidade com o Senhor
Quando eu olho para isso, você fala, eu também nessa semana buscando sentimentos para comunhão, né? Eu me lembrei de Jeremias 37, que ele fala, 31, também. Que ele fala o seguinte: ninguém vai ensinar ao seu próximo, ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, né? Porque eles me conhecerão desde o menor até o maior. Então, Deus deseja e ama esse princípio que nós o conheçamos, que conheçamos a sua vontade, que conheçamos a sua pessoa. É realmente assim um chamado de Deus. Ele quer trazer-nos para perto dele. Isso que foi profetizado no Velho Testamento é a nossa realidade hoje. Amém. Mas a gente tem que se perguntar, será que a gente está... por que eu ainda não, eu me sinto só? Por que eu ainda estou isso? Será que eu tenho dado ao Senhor essa oportunidade, né? De ter comunhão com o Senhor, dar esse tempo, né, para conhecer o Senhor? Então, assim, a gente precisa fazer essa transição. Amém. E assim, o primeiro, eu estava pensando, qual o benefício? Por que a gente precisa ter comunhão, ter intimidade com o Senhor? O primeiro benefício é que muitas das respostas que as pessoas não têm sobre coisas talvez gerais ou sobre coisas específicas, Deus, Ele dá a você que tem intimidade com Ele, que tem comunhão com Ele, né? Então, preparando essa comunhão, eu estava tentando lembrar de Senhor, na minha experiência com o Senhor, eu estava lembrando assim, né, de várias coisas e muitas vezes, assim, algumas respostas que eu mais precisei na minha vida, que eu tive dúvida, e agora, Senhor? E você não adianta, eu não vou perguntar meus pais, porque não exatamente eles estão para saber tudo. Verdade. Se eu perguntar aquele irmão da igreja, ele vai me dar um conselho. Então eu preciso perguntar alguém eu preciso perguntar alguém que vai me dar uma resposta que vai me satisfazer de uma forma única. Com certeza. E aí que você sente esse sentimento rico. Senhor, eu não estou só, eu estou contigo. E a comunhão individual traz isso. Então, eu queria até contar uma experiência. Eu acho que nessa fase da juventude, todos nós começamos com aquela grande interrogação do namoro. Meu Deus, como é que eu vou começar um relacionamento? É o momento, né? É o momento correto. É uma grande dúvida, né, na vida cristã e principalmente na vida da igreja. Os irmãos têm princípios, dividem, né, aquilo que o momento certo, mas a gente sempre busca o Senhor. Eu lembrei de uma experiência que eu tive com respeito a isso. Eu comecei um relacionamento antes da minha esposa, né? Sim. Tinha 21 anos, eu acho que dá e tal. Todo bonito, todo cheio da pompa. Sabe? Tá, Senhor, eu acho que sim, tá tudo ok. Não tive muita comunhão com o Senhor, mas o que eu quero colocar, resumo da minha experiência. Depois de alguns meses, né, eu percebi na minha experiência, eu estava na faculdade, estava servindo ao Senhor, e aí eu comecei, de certa forma, a estragar o relacionamento, ver que eu não estava pronto para aquele momento, eu não era maduro, e quando eu fui ter comunhão com o Senhor, e isso é uma coisa que o irmão A não me diria, o Senhor me falou, olha, Lucas, você não está pronto agora, por causa disso, daquilo, por causa da sua imaturidade com isso. Então, quando a gente tem intimidade com o Senhor pode nos falar aquilo. Então, naquele momento, eu tomei a decisão. Sim, diga. Até porque se talvez você procurasse um conselho, nem sempre a gente ouve, né? Porque a gente vai atrás dos conselhos que a gente gosta. Então, quando o Senhor fala na intimidade, a gente sabe agora que a gente não está só. Quando o Senhor fala pra gente, a gente realmente fala assim, é mesmo, Senhor, não foi ninguém que me falou, não tô levando sermão, não tem nada humano, não tem jeito, né? Mesmo que às vezes a gente dá uma resistidinha ali, mas o Senhor quebra todos os nossos pés, né? Acaba com a gente, pra gente ter justamente esse sentimento real, né? De intimidade, eu concordo plenamente. Então, por exemplo, aí veio pra mim, olha, terminar, você precisa terminar, fique tranquilo. E aí eu terminei, houve uma grande paz em mim por causa daquela situação. Mas o ponto que eu quero falar pra você é o seguinte: eu era alguém que tento buscar intimidade com o Senhor. As respostas que ninguém pode me dar,
que esse sentimento, quando você está naquela situação, o Senhor nos dá. E Ele traz aquilo, Sam, com uma paz tão maravilhosa, com uma paz, como a Bíblia coloca, que excede todo entendimento, né? Amém. Que é maravilhoso. Então, isso é muito precioso mesmo. Outra coisa também que eu quis buscar é que, para mim, existem 3 coisas assim, nessa questão do não estou só, né? Existe uma questão nossa, que é o que a gente comentou até agora, uma questão do cristão, que às vezes ele se sente só e tal. Aí eu vi que o cristão, ele sabe que ele tem um espírito, ele sabe onde encontrar o Senhor. Inclusive tem uma música que eu gosto muito de Oficina G3, que eu gosto de Oficina G3, eu sou desse. E aí ele fala assim que o Senhor, a gente pode encontrar o Senhor no nosso espírito. Não dá música até descanso. Enfim, e aí, só que aí quando eu tava pensando nisso, poxa, nós somos cristãos, nós temos o espírito, mas e se você falar para um incrédulo assim, busca no seu espírito, talvez ele fique com uma pulga assim atrás da orelha. Que espírito é esse? Como assim? E aí eu busquei um versículo que tá em Jeremias, se eu não me engano. Vou dar uma colada aqui eu colo, mas tudo bem. Tá em Jeremias 29:13. Não vou ler agora para não tomar conta do vídeo. Que ele fala assim que quando você busca o Senhor de todo o coração, você acha. Amém, então, amém. Para você Sim. que não sabe ainda que tem um espírito, calma. Você sabe que você tem um coração. Você não é um sem coração, né? Você que está aí em casa assistindo, né? Tanto eu como o Lucas, nós também temos um coração. E até na vida de um cristão também, o coração é extremamente importante. Então o Senhor, Ele deu essa promessa em Jeremias, né? Quando a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, a gente vai achar o Senhor. Então, amém. Mostra que a gente não está só mesmo. É verdade. Às vezes só a gente não está achando. Né? Eu tava comentando aqui com a produção do vídeo, né? Que é até, sei lá, se você tá numa casa, tem um Wi-Fi, se você não tiver a senha, se você não tiver o aparelho para achar, você não vai conseguir conectar. Mas o Wi-Fi tá aqui, entendeu? Então essa conexão é importante. Busca no seu coração, né? Internamente, como essa experiência que o Lucas contou é maravilhosa, que mostra que ele, né, ali na angústia dele, nos questionamentos, ele foi no íntimo de todo o coração e falou: Senhor, e para você, né? Senhor, o que o Senhor acha disso? Aí o Senhor pode ser sincero também com ele. Então quando a gente abre o nosso coração, né, ele fala: abre o seu coração. Tipo assim, seja sincero, né? E aí eu achei isso extremamente importante a gente abordar aqui também. Sim, Sam. E o Novo Testamento ele complementa isso quando ele fala: quem é que o Pai procura para adorar? Esses que o Pai procura, né? Os adoradores, os que estão em espírito, né? Então o Pai procura-nos como adoradores para ter comunhão. E agora você precisa entender como é que esse espírito eu toco. Tem que ter a chave, é isso mesmo. E eu também, ou seja, para a chave, para você conectar, tem que ter a chave, né? Sem a chave, você pode ter a maior porta, o maior acesso, você precisa de algo que vai te dar entrada. Então, para Deus é a mesma coisa. Então, para ter comunhão com Deus, para não se sentir só, para tocar no Senhor, o Senhor nos dá a chave. Aleluia. Aleluia. Essa chave é o quê? Invocar o nome do Senhor. É bom demais, gente. E olha, isso é muito. A Bíblia fala: ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Quando você diz essas palavras, o que você está fazendo? Você está trazendo a presença do Senhor. Assim como eu falar: Sam, Sam, se esconde aí, sai da câmera aí, Sam. Vamos demonstrar. Sai aí. Samuel, vem cá, Samuel. Cheguei. Muito bem. Estou aqui. É rico e é verdadeiro. O nome traz a presença da pessoa, né? Então o nome também faz com que a gente
pare de nos sentir só, porque ele traz a presença do Senhor. E essa chave é muito importante, porque muitas vezes, Sam, você não tem o que dizer. A gente está falando aqui de desenvolver um relacionamento, de começar. Mas a primeira coisa, o primeiro passo que eu preciso dar é chamar você. Sam, e aí? Depois a gente conversa, a gente começa a se abrir. Inclusive, desculpa interromper, eu interrompo mesmo. Interrompe. Inclusive, durante a semana também, na minha experiência, né, eu tava... Sim. Aconteceu a gente teve um acontecimento aqui na igreja, a gente teve uma perda grande, mas diz o Senhor. Aí eu fiquei um pouco abalado, minha comunhão com o Senhor, assim, sabe? E aí, falando nessa questão do invocar, né, da simplicidade, eu, querendo voltar para o Senhor, eu busquei coisas mirabolantes, sabe? Eu busquei, poxa, eu vou, sei lá, eu preciso ler um estudo-vida, um livro enorme, pegar a Bíblia e destrinchar. Mas aí o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou assim que o que importa é você ser simples, né? O invocar é simples, né? Essa questão que você falou, é só chamar. Começa chamando, chama o Senhor, assim, Senhor Jesus, Senhor, eu tô aqui. Esses dias eu estava vendo a mensagem lá do Instituto Vida para Todos, e Ezra Maia falou assim, de vez em quando no seu dia você para assim e fala, Senhor, será que eu tô mesmo cumprindo a sua vontade? Será que eu tô nos seus planos? Isso é uma conversa super informal, que a gente acha que a gente nunca vai poder ter com o Senhor. Tipo assim, não, meu Deus do céu, o Senhor Jesus é lá no mais alto céu, nas alturas. Deus me livre, como assim eu vou poder ser informal com o Senhor? Mas a gente pode ser informal, claro, com todo temor e tremor, mas de modo que a gente se achegue a Ele, né? Com sinceridade, como um amigo, né? Por exemplo, estou conversando aqui com você porque a gente tem amizade, né? Mesmo de longe, a gente tem essa amizade de poder ligar um pro outro, de fazer uma chamada e tal, de bater uma resenha. É isso mesmo. E quando você falou assim, né, Sam, é interessante. Quando a gente tem essa comunhão, a gente vai... Comunhão e esse sentimento assim de se aproximar do Senhor. O Senhor quer que a gente esteja perto. A gente gosta, eu tô adorando estar aqui com você, porque também. Nós temos um relacionamento, a gente se conhece, eu sei um pouco da sua família, eu sei um pouco da sua história. Então é isso que acontece quando você vai se aproximando do Senhor. Então antes, Ele começa agora a mostrar para nós a sua vontade, e isso também é rico de você desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Quando a gente está desenvolvendo um relacionamento com qualquer pessoa, você precisa gastar tempo para falar de si, e o que você falou aí, o Senhor, Ele está aberto, o Senhor é simples, Ele quer que o medo mais bobo você fale, para que Ele possa te falar, para que Ele possa te consolar. E ele também, depois que Ele te ouve, Ele também deseja nos falar. E o rico, o que é que Ele faz? Aí, para preencher a nossa vida de sentido, o Senhor revela para nós a sua vontade. Isso que é rico, isso que é maravilhoso. O Senhor revela para nós a sua vontade, e aí a gente pode conhecer um pouco daquilo que Ele quer fazer e ser aperfeiçoado para servir Ele. E gente, isso é maravilhoso, porque quando você conhece a vontade de Deus, aí sabe o que acontece? Você conhece a igreja, os irmãos, né? E isso é maravilhoso. E aí entra essa questão do conhecer, né? Outra coisa também que eu acho extremamente importante nessa busca do não estar só, é que quando a gente encontra o Senhor, seja dentro do quarto, na nossa oração, através de um hino, né? Através de um versículo só. Inclusive eu tenho um aplicativo na Bíblia que todo dia é um versículo diferente. Tipo assim, ele mesmo já dá mastigado para mim. É igual alimento diário, já tem um versículo fácil para você. Já tem um start ali para sua comunhão. Então nessa busca a gente vê que existe uma coisa que é um problema, mas que facilmente pode ser solucionado, que é a questão do pecado, né? O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. É um pouco pesado nessa conversa, sem chinelo,
mas é importante a gente falar, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas como é que a gente faz para ser liberto desse pecado, né? É a diferença que tem entre a relação com Deus e as relações mundanas, né? As relações mundanas, mundana não fala assim, a cor do mundo, não. Eu falo no geral, que é uma relação efêmera, que é você se vestir de uma forma para agradar ou mostrar uma coisa que você não é. A nossa relação com o Senhor tem que ser totalmente sincera, né? Ao contrário agora do Covid-19, em vez de a gente botar a máscara, a gente tem que tirar a máscara. Piada boa, é verdade, hein? É verdade. Sensacional. Pegou, né? Aí, mas quando a gente tira essa máscara, é onde a gente tem, e os irmãos têm frisado bastante, inclusive nos 110% lá, os irmãos falam que a gente tem que realmente tirar toda a máscara diante do Senhor. Porque é difícil a gente tirar a máscara diante de um irmão, né? De uma pessoa que às vezes a gente não tem tanta intimidade, ou às vezes mais ainda de quem a gente tem intimidade. Mas diante do Senhor, a gente tem que tirar toda a máscara. Porque o Senhor, Ele é desmascarado diante de nós. Ele fala tudo pra nós. Ele não tem assim, não chega cheio de dedo assim. Ele fala assim, o pecado faz separação entre a gente. Então a gente tem que tratar isso aqui e pronto. Se não tratar, vai ser difícil nossa relação. Então ele é sincero. Sam, é verdade. Desculpa, deixa eu abrir só um parênteses. Não, pode abrir o parênteses grande. Isso me lembra Isaías. Quando Isaías foi ter com o Senhor, quando você vê a Deus, a primeira coisa que você olha, que Deus te mostra, é a sua condição. Então tem muito a ver com o que você está falando. Realmente é o pecado. Então nessa luz da comunhão com Deus, de você, é natural e é normal que a gente se sinta, Senhor, eu sou pecaminoso. Senhor, isso e isso aconteceu. Mas assim, o bom é que a gente saber, e aí como cristãos entra essa percepção firme e maravilhosa de que nós temos o sangue de Jesus. A Bíblia fala que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purificará de todo o nosso pecado. Inclusive, bota a referência aí, edição. Isso é a base que nós temos, Sam, para continuar nessa comunhão. Porque o inimigo, ele vai falar isso. Vai. Ah, tá bom. Você quer falar com Deus? Quem é você? Não quer estar só. Quer estar em. Quem é você? Na fila do pão. E aí você pode falar: olha, Satanás, sim. Quem sou eu? Eu sou alguém que foi remido pelo sangue do Cordeiro, né? Então o sangue do Cordeiro nos dá acesso a essa comunhão, nos faz ter essa intimidade. E toda vez que você peca, se você lembrar desse sangue e confessar os seus pecados, então eu diria que essa é a primeira coisa e o passo básico da gente buscar esse sentimento de comunhão. Se você voltando o seu coração a Deus para tirar esse véu, para tirar essa máscara que nem a gente está falando aqui, você vê a sua condição e se vê podre, não tem problema. Não tem problema. Confesse, aplique o sangue, porque o Senhor quer ter comunhão conosco. Amém. Isso não é bom demais? Maravilhoso. Que coisa boa. Inclusive, Lucas, essa questão assim de tirar a máscara e tudo que a gente conhece diante do Senhor me fez lembrar também de outra prova que Ele nos dá, que Ele não nos deixou só. Tem um versículo na Bíblia que é assim, ele fala assim, nesse lugar eu tô certeza. Tá lá em Mateus 18:20. Se eu não me engano, se eu tiver errado, produção já sabe, né? Aí ele fala assim, que onde há 2 ou 3 reunidos, ali estou. E aí a gente lembra, a gente lembra da trama e da urdidura. Né? Porque o que é trama e urdidura, né? As pessoas aí que não são do ramo da costura dessas, né? A trama e a urdidura é a linha que faz um tecido. A trama e a urdidura, uma é horizontal e outra é vertical. Então, se você tiver só a comunhão vertical, que é a comunhão com o Senhor, ainda não está na forma correta, porque se você botar um monte de fio ali na vertical, não adianta nada. Agora, se você botar um na vertical e um na horizontal,
aí pronto. Por exemplo, aqui mesmo, nessa conversa, o Senhor está aqui. Não importa se ele está na internet, no fio, está dentro do Zoom, está aqui. Porque eu e Lucas, nós estamos aqui em comunhão. Amém. No nome do Senhor Jesus. Reunidos no nome do Senhor. Amém. Amém. Então essa é a prova. Muito bom, Sam. E isso é muito rico, porque esse apoio que o Senhor nos dá por meio da igreja, ou seja, da comunhão, dessa comunhão que nós precisamos ter, porque assim, a gente não pode realmente cair no extremo. Eu sou aquele agora que tem comunhão com Deus. Não, pra mim agora é só intimidade. Né? Pra mim agora é só intimidade com o Senhor. Só falo com o Senhor. Não quero ver ninguém. Inclusive quando a pandemia acabar, tá ótimo. Vou ficar aqui em casa, não vou reunir. Já aprendi a ficar sem os irmãos. Jamais, né? Pelo contrário, aí olha que riqueza. Para também nós termos uma percepção viva de quem Deus é. Deus nos deu a igreja são os chamados, os remidos, os irmãos. E são, olha, quando eu toco nessa parte assim, eu sempre como jovem, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero estar podre, se eu estiver podre, sem comunhão, se eu estiver no pecado, mas me leva para as reuniões. Essa é a mesma experiência. Deixa estar com os irmãos. Me leva sujo, me leva imundo, me leva do jeito que for. Me leva sujo, me leva imundo, mas eu quero estar com os irmãos. Por quê? Nessa esfera com os irmãos é uma coisa mística. Deus, ele pode te iluminar. Basta, assim, você tá com os irmãos. Quando a gente vê os irmãos, já tem um sentimento, né? Esse momento que a gente está agora, né? Infelizmente, pouco podendo ver por causa do distanciamento social. Quando a gente tem, eu lembro quando a gente tem reunião no Zoom, no aplicativo, por vídeo, quando a gente tem reunião por videoconferência e a gente vê o rostinho dos irmãos, poxa, que coisa boa. Então, isso também é uma coisa muito importante, assim. E traz a presença do Senhor, né? Exatamente. O estar com os irmãos, o que Deus pode mostrar e falar quando você está com outras pessoas é muito maior também do que quando só está você o Senhor. Então, o viver, né, de buscar, então, é uma coisa muito importante. A gente não pode deixar, a gente tem que estar ligado a Cristo e simultaneamente ao seu corpo, ligado ao cabeça e ligado, né, à igreja, ao corpo. Amém. E isso é muito rico, essa comunhão. E o interessante é que o Senhor agora, ele faz nos aprender, o relacionamento com a igreja faz nos aprender a ensinar, nos ensina também a ver as pessoas na condição delas, né? Eu acho bem interessante. O viver da igreja nos ajuda a nos relacionar. Quanto mais você vive com os irmãos, né? Muitas vezes a gente se bate nesse relacionamento, a gente tem desencontros e tal. Mas quando você está ali nessa comunhão, Deus vai trabalhando em você e o Senhor vai nos aperfeiçoando. Então isso é muito importante para a vida cristã, né? Que a gente experimente a presença do Senhor. O não estou só, ele tem que ser com Deus. E Deus também, ele nos deu a igreja para que nesse mundo nós não possamos nos sentir só. E Deus também deu assim muitas figuras disso. Quando o Senhor nos compara a ovelhas, sim, ovelhas só andam em rebanho. Quando o Senhor nos compara a todos esses animais que andam em grupo, isso demonstra, porque em conjunto nós sentimos de uma forma muito forte a presença do Senhor. Então isso é único, isso é maravilhoso, isso é um princípio também da nossa comunhão com Deus, de não se sentir só, né? Estar com a igreja. Então, Lucas, o papo tá maravilhoso, sério mesmo, tá muito bom, tô gostando demais. Só que aqui nesse canal, nesse quadro em específico, nós temos uma tag, não sei como é que se fala, você que é poliglota. Tag, tá uma certo. Tag que atire a primeira pedra, né? Então, a gente falou um pouco, né, de ser um pouco sem máscara, né, diante do Senhor. Sim, então a gente vai se expor um pouquinho agora. Você tá preparado, tá? Bora, ó Senhor Jesus. A produção aqui, né, vai fazer umas perguntas. Nosso querido amigo aqui, que está aqui, não sei se ele quer se identificar, mas ele é uma pessoa ótima. Então pronto, solta a vinheta. Tô ficando com medo. Solta a vinheta que nós vamos lá.
Eu nunca dormi lendo a Bíblia. Eu nunca dormi lendo a Bíblia. Você já, Sam? Eu já me exponho logo, entendeu? Eu já também, meu amigo. Eu já. Atire a primeira pedra de quem não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Por enquanto... Mas que bom. Samuel, vamos pensar. A gente estava tentando pelo menos. Estamos tentando. Eu nunca dei uma pescada assistindo uma mensagem. Nunca dei uma pescada assistindo a mensagem. Nunca. Nossa. Misericórdia. Eu já totalmente. Perdão, Pedro Dong. Completamente. Inclusive, Pedro Dong, querendo você aqui, ó, com o chinelo na mão. Tira o chinelo, ó, Pedro Dong, ó. Se você vir, eu não Eu durmo. já. Ô Sam, graças a Deus a ordem é mesmo dormindo, você tem que estar na reunião. Mais uma vez o irmão Ezra falou que era pra. A gente podia dormir na reunião, não tem problema. Eu nunca matei uma reunião para ir em um aniversário ou evento. Misericórdia. Senhor Jesus. Eu nunca matei uma reunião para ir no aniversário. Ai meu Deus, tô recebendo um monte de pedra. Só não vou falar qual é o aniversário. Misericórdia. Eu já, com certeza. Nossa, ai que vergonha. Mas aí é o jeito. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Vai. Eu nunca dei migué para escapar da escala de serviço. Eu nunca dei migué para escapar na área de serviço. Eu acho que eu nunca também. Olha, irmãos. Eu acho que eu nunca também. Sabe? Olha, quando a gente recebe... Vá, diga aí, Sam. Diga aí. Qual é a sua experiência? Minha experiência. Eu acho que é por causa assim... A gente sempre tem aquela... Quando a gente tá servindo, a gente tem um encargo, né? Então a gente não dá um migué. Sei lá. Não dá. Só se tiver doente, alguma coisa assim. Mas não dá não. Porque é um serviço pro Senhor. Eu tenho a seguinte percepção. Quando o Senhor me coloca na escala, me chama para algum serviço, eu atendo aquilo como um chamado de Deus. Então, quem tá vendo o meu migué não é o irmão, não. É o Senhor. Eu tenho muito medo, Senhor. Eu te confesso assim, ó. Muitas vezes eu tô me sentindo péssimo e eu falo, Senhor, o Senhor tá me chamando, o Senhor me capacita, me designa, por favor, o Senhor me limpa, porque é o Senhor que tá me chamando. Mas eu tenho muito medo de correr do serviço. Muito. Vai ficar mais pesado agora, hein? Agora, hoje... Ainda? Já vai ficar mais, vocês estão ouvindo, né? Não, mais pesado agora... Mais pesado agora. Eu nunca fingi que estava bem com o Senhor para os outros. Eu nunca fingi que estava bem com o Senhor. Fingi que estava bem com o Senhor para os outros. Aparentemente estava bem, mas na verdade... Ô Senhor, me perdoa, me perdoa, Pai. Senhor, mas eu já é terrível, né? Eu já. Infelizmente a gente ainda tem essa máscara, né? Para os irmãos não verem pelo que a gente está passando. Não, tá tudo bem. Mas na verdade, né? Que o Senhor nos perdoa. E casa totalmente com o assunto, né, que a gente tá aqui, porque às vezes a gente não consegue estar ali na comunhão e a gente esquece de, em vez de pedir ajuda, a gente fala, não, tá tudo bem, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vocês aí que já fizeram isso também, comenta aqui embaixo, não esquece. Pode comentar, ninguém vai te julgar não, que eu e Lucas já expôs aqui, ó. Já tá bom. Recebendo pedrada aqui à vontade, vambora. Eu nunca questionei Deus. Eu nunca questionei Deus. Eu nunca questionei Deus, Senhor. Eu já, Senhor. Eu tento não, mas a mente muitas vezes é terrível. É importante, quando você que está assistindo, é uma dica que eu vou dar. Quando você questionar Deus, questione Deus para Deus, porque Ele vai te dar a resposta. Aconteceu assim comigo, foi uma experiência fantástica que eu tive na universidade. Teve um questionamento em relação ao Senhor e eu questionei para Ele e Ele me respondeu. E aí foi salvação para mim. O bom é isso, né, Sam? Quando a gente questiona, o Senhor dá as respostas. Você pode esperar, né, que o Senhor dá. Então, mas o problema é a gente viver no questionamento ali, naquela esfera da mente e tal, né? E você deixar aquilo interromper a sua comunhão com Deus, né? Isso a gente precisa realmente ter cuidado, muito cuidado na nossa experiência, eu vejo.
Porque o questionamento, ele traz dúvidas, ou na verdade é o fruto de uma dúvida interior, né? Então, se a gente tem esse sentimento, a gente precisa, né, lidar diante do Senhor, ter muita comunhão para Ele retirar de nós, né? E nos fazer entender. É o que eu falei para você. Naquela comunhão, na intimidade, Ele, acalma o nosso coração. Isso é muito verdade. A última. É agora, ó. Eu nunca acordei de madrugada para orar. Eu vou ser bem honesto. Eu já, mas foi poucas vezes na minha experiência, sendo bem honesto. Mas a experiência é maravilhosa, assim, né? Eu já, poucas vezes também. Se não foi uma, duas, dá pra contar na mão. Mas assim, é interessante que o Senhor te acorda mesmo, assim, com um sentimento de outro mundo. De uma forma geral, amanhã é sempre o melhor tempo pra gente ter comunhão com o Senhor. Porque uma pessoa que tem comunhão com o Senhor de manhã, ela define como vai ser o dia dela, né? Se você vai deixando para depois e tal, então essa é uma das coisas assim que é um princípio que você pode estabelecer para a sua vida. Se você começa o seu dia na comunhão, nossa, as coisas que vêm depois, se estabelecendo, o Senhor esteja comigo aqui, tocando pela palavra, né, pela oração, usando essa chave que a gente falou. Então o seu dia você não vai passar sozinho nas suas aflições, você vai passar bem acompanhado. Chega de eu nunca eu já, graças a Deus. Se vocês aí quiserem botar no comentário que eu nunca eu já, fazer a lista, eu nunca isso, eu nunca aquilo, fica à vontade, o comentário é de vocês. Mas para acabar o vídeo, né, para finalizar, eu gostaria que você, Lucas, inclusive é um quadro que nós temos aqui, quadro não, vamos criar uma hashtag Pepita. A pepita é o que? É uma coisa que você vai fazer no seu dia a dia. Pode ser essa semana, pode ser hoje, pode ser agora, não sei que hora você está assistindo os vídeos. Essa pepita é uma coisa que Lucas vai falar, a parte dele, né? E depois eu vou falar uma pepitazinha para vocês, que esse assunto continue nos seus corações, continue assim, né, batendo forte, e que vocês continuem achando o Senhor em onde quer que vocês estejam. Palavra, Lucas. A minha pepita para o sentimento que eu tenho pra gente, depois dessa comunhão, entrar mais e perceber um pouquinho por que nós estamos sós, eu queria deixar para vocês, encorajar todo mundo a ler João 14, que fala, né, alguns versículos assim fantásticos. João 14 fala, né, de vários, de Jesus como Consolador, que toca nessa parte. E também queria recomendar a vocês 3 capítulos depois, João 17. João 17 é a oração sacerdotal do Senhor. Ali demonstra pra gente um momento de grande intimidade dele com Deus. Assim, que ele estava orando, e a gente falou aqui de nós não estarmos só e da importância de nós termos uma comunhão íntima com o Senhor. E aqui esses versículos, eles demonstram pra gente essas duas coisas. É o Senhor, certo? Assim, no seu momento, através da oração, que é uma das coisas que a gente faz para ter esse momento, para não se sentir só. E ele lá, você conhece que ele era alguém que tinha intimidade com Deus. E esses versículos revelam pra gente aqui, ó, de forma maravilhosa. Então, para vocês, olha, não esqueça, João 14, João 17. E também quero deixar uma sugestão de alguns hinos pra gente desfrutar aí depois, tá bom? Então, pronto, hinos, 3 pelo menos, pra gente fazer uma lista aí, depois um playlist pra gente sobre esse assunto. Então eu quero recomendar 2 hinos. 3 na verdade. Um do 288, Worship, de glória em glória, que fala de se achegar ao Senhor, nossa, de ver a face do Senhor, e que de glória em glória o Senhor vai fazer, entendeu? Então, 288, de glória em glória. Só um toque teu, Senhor, também é um hino de muita intimidade, que fala só em ver o teu olhar, só um beijo teu. Esse é um hino muito precioso. E para terminar, um hino que toca dentro do meu interior, é o seguinte:
Pode tudo ocorrer, só não posso viver sem Jesus. Só não posso viver sem Jesus. Então, esse hino resume... Fica a dica aí, esse hino resume esse sentimento da questão. Você se sente só, ou você pode viver sem muitas outras coisas, mas sem Jesus, irmão, nós não podemos... Sem Jesus não dá. Amém? Minhas pepitas aí, divididas com vocês. E a sua, Sam? Fala pra gente, qual é a sua pepita? Ó, minhas pepitas é o seguinte, eu ia falar João 14, né, mas... Rapaz, já pegou minha pepita, aí complica. Mas enfim, pra quem tá aí doido pra ler um livro, né, assim, meu Deus do céu, eu preciso ler um livro bom, eu deixo aqui a dica de um livro da editora que chama O Deus Presente que se Oculta. Não é um livro muito grande, é um livro que fala da história de Esté e de Ruth, onde Deus, mesmo ele não estando assim evidente, mas ele se mostra no seu cuidado, né? Na história tanto de Esté quanto de Ruth. É maravilhoso o livro, sem spoilers, vai lá, leia. Se você tiver com dificuldade onde achar, procura na editora Árvore da Vida, com certeza deve ter. Ou um comportor, alguma pessoa que conheça da igreja de sua localidade, pode ficar à vontade. É ótimo o livro, de verdade. Recomendo muito. Na questão dos hinos, Lucas já deu 3 hinos aí maravilhosos. Inclusive, a gente vai pedir para a produção fazer uma playlist no Spotify chamada Não Estou Só. E a gente vai tentar botar esses hinos aí que Lucas falou. Recomendo também o CD praticamente todo do Infinita Gratidão, que é um CD que mostra uma comunhão íntima assim. E uma também, Oficina G3, que eu falei, eu gosto de Oficina G3, eu sou desse, gosto de Oficina G3. Aquele descansar. Pra dar uma animada. Na hora de lavar prato, você bota assim, descansar, que é rock, mas me ajuda na comunhão. É assim. Essas são as minhas pepitas. O papo foi maravilhoso, bom demais. Você gostou, Lucas, do papo? Bom demais, Sam. Poxa, quisera termos mais tempo aí, mas... A gente espera que tenha sido produtivo, mas foi bom demais. Meu sentimento também é mesmo. E é isso aí. Se vocês gostaram desse papo, querem que a gente continue a fazer esse quadro, comentem aí, botem aí nos comentários. Não esqueça de dar o like. Porque, vai cair minha mão se eu dar o like? Não vai cair sua mão. Sua mãe vai brigar que você deu like? Não, ninguém não vai nem saber que você deu like. Mas pra gente é importante o like. Dê o like, o joinha. Fale aí nos comentários. Interaja com a gente pra gente saber como é que fica o formato do vídeo. Ficou longo demais? Aí você bota, esse vídeo ficou longo demais. Ficou sensacional? Você bota, nossa, que vídeo sensacional. Entendeu? Então nós queremos interagir um pouco com vocês. Se inscreva no canal da Igreja Vitória da Conquista. Não esqueça que tem mensagens no canal. Mensagens aqui, ó. Tem do Alimento Diário. Tem várias mensagens. Quais são os dias de produção? Desculpa. Quarta-feira, 8 horas da noite. Quarta-feira, 8 horas da noite. E sexta-feira, 8 horas da noite. Sexta-feira, 8 horas da noite. 9. E sábado de manhã, pra quem tem criança em casa. Todo sábado eu vejo, Sam. Isso aí, Lucas. Lucas engajado. Todo sábado eu vejo, com sua família, seus filhos. Obrigado. Então vamos encerrar o vídeo. Jesus é o nosso Senhor. Fica com Deus. E tchau. Aê!